Olá, meus amados. Novamente nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, pregar as verdades de Deus que vai libertar os corações, vai libertar pessoas, tirar pessoas das trevas, pessoas de uma vida totalmente desafortunada, entristecida, angustiadas deste mundo. Eu sou José Maria, o pregador da palavra de Deus, o pregador da cruz, e peço a você que você possa dar seu like, ou de repente o teu dislike, visualizar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu estou aqui para você realmente entender que a pregação da palavra de Deus hoje, nesses tempos dos fins, tempos difíceis, as pessoas têm que compreender muito bem que a sua vida, quer queira, quer não, está por um triz. A morte anda junto com a vida, mas a coisa mais pesada que o ser humano poderá encontrar futuramente será encontrar com Deus o Poderoso e Ele pedir razão da fé da pessoa aqui nessa terra. E quando Ele perguntar para o ser humano, para aquela pessoa, no julgamento final, eu não vejo em você a marca de meu filho Jesus em sua vida. Não vejo em você uma conversão. Não vejo em você o lavar a sua vida no sangue de meu filho. Não vejo em você uma pessoa que declinou-se humildemente a aceitar uma fé em meu filho Jesus Cristo. Mesmo você sabendo que um dia eu, o Todo-Poderoso Deus, coloquei meu filho na cruz do Calvário, sofri por ele, sofri com ele na cruz do Calvário. Ele sofreu todas aquelas dores, sofrimento, rejeições, humilhações, para que você pudesse ter vida eterna. E parece que você na terra, você rejeitou, você desprezou, você não deu atenção àquilo que os pregadores passaram para você. Então, meu amado, minha amada, você que está me ouvindo aí, vai me ouvir, vai me assistir, eu quero que você compreenda muito bem que a salvação na cruz do Calvário, a morte de Cristo na cruz do Calvário, foi para você, foi para mim, foi para nós, para dar a nós uma nova vida. Porque a palavra de Deus fala que toda aquela pessoa que abraça uma fé no Senhor Jesus, que aceita Ele como o único suficiente salvador da sua vida, ele passa a ser uma nova criatura, ele passa a ter uma vida além dessa terra. E de fato, quando a ciência quer dizer que aquele laboratório, aquele espaço científico que tem entre a Suíça e a França, que é o CERN, entendeu? Que é lá que tem lá o acelerador de partícula, que eles querem fazer entrar no universo paralelo através daquele aparelho. Então, mas interessante que quando você vem para Jesus Cristo, você passa a viver no universo paralelo ao mesmo tempo nesse corpo, porque você passa a ser uma nova criatura, então você passa a viver nos céus e na terra ao mesmo tempo. Porque a Bíblia fala que você, aquela pessoa que um dia abraçou a fé em Jesus Cristo, ele já está sentado com Cristo nos céus, posicionalmente falando. Então ele convida você para esse passo de fé para o Senhor Jesus Cristo. De repente, para aquelas pessoas que galhofam, tiram uma onda, desprezam, acho que é coisa de maluco, de doido. São pessoas desprezíveis, são pessoas realmente odiosas, que rejeitam a verdade de Deus. Também Deus compreende ela. Deus compreende, porque eu também fui assim um dia. Talvez muitas pessoas foram assim um dia, que rejeitaram a priori a palavra de Deus. Mas com o passar do tempo, tribulações, angústias, dores, decepções, derrotas, fracassos, um calhamaço de coisas começou a cair sobre a vida da pessoa, ele passou a refletir, pensar melhor, e Deus abriu o coração dele e colocou nele a sensatez, a inteligência para compreender a verdade, abriu a mente dele, o coração dele, então ele viu que realmente os seus esforços, a sua batalha, a sua luta, estava dando murro e pão de faca. De repente ele chegou num beco sem saída, cheio de cobras bravas, cheio de feras, e sem poder voltar porque estava cercado. E foi ali que Deus então lançou para ele uma âncora, uma corda, para ele sair daquele labirinto terrível. Ok? É bom pensar nisso porque
um pregador da cruz, eu prego a verdade que liberta, sem delongas e sem meias palavras. Vou direto no assunto, porque para mim é mais importante. Ok, vamos voltar para a palavra de Deus sobre a vinda do anticristo e já suas manifestações estão acontecendo já. Ok? Alguém perguntou para mim já, então pergunta para mim, de repente eu fico a analisar. Eu acho importante porque é gostoso esse assunto, é maravilhoso, e já me perguntaram se o anticristo está vivo já no planeta Terra. Sim, eu creio que está vivo já. Pelo limiar que estamos já, pelo time que estamos já vivendo, já pelo momento que estamos vivendo no mundo atual, as manifestações da geopolítica, as manifestações da natureza, o crescente número da apostasia, da fé, as pessoas não rejeitando a palavra de Deus, a sociedade mundial já se alinhando numa demanda antibíblica, anticristã. Interessante que um dos porta-vozes da nova ordem mundial, um dos porta-vozes que vai trazer o anticristo é o comunismo, que está em ascensão hoje na América Latina e no leste europeu e na Ásia e na África, está crescendo fortemente. É o comunismo, não o comunismo que realmente deveria ser, onde o partilhar, o repartir o pão seria por igual tamanho. Não, é um comunismo realmente satânico, diabólico, que vai estabelecer o anticristo, porque o comunismo realmente, segundo Deus, é o viver em comum, é repartir o pão verdadeiramente falando. É oração, palavra, comunhão e adoração e viver em comum todo mundo, tá certo? O mesmo pedaço de pão é o que come o João com a Maria e assim por diante. No comunismo, não. O comunismo é onde a pessoa come o filé mignon e o outro e milhões come alfarroba de porco. Isso é o comunismo satânico, diabólico, mas ele está aí e vai ser ele que vai implantar o anticristo no mundo. E um dos porta-vozes também que eu tenho observado aí é um político chamado Jim Williams. Ele fez uma fala recentemente que na sua volta ao cenário político, ele ia fazer um decreto, lançar para poder acabar com os pastores, padres, religiosos em geral, né? E também ia dizimar a Bíblia, queimar a Bíblia, porque para eliminar esse tipo de pessoas que ficam acusando e criticando aqueles que são usuários de drogas, aqueles que têm um sentimento homoafetivo e assim por diante. Então, para mim, então, o anticristo está vivo já, operando, agindo, conversando na ONU, na OTAN, está no BRICS, está em toda parte do mundo, nas reuniões, nos concílios, nos fóruns, nos congressos, nas assembleias. Ele está em toda parte já conversando, já porque, na verdade, ele tem que estar para poder realmente chegando e dizer para que veio e não falar besteira. Então ele tem que estar bem atual, bem acompanhando a situação. Pois bem, por outro lado também eu quero mostrar para você que um texto no livro de São Mateus 24, ontem eu falei para você, noutra live, no outro estudo, falei para você que o ponto principal culminante que vai acontecer, e já está acontecendo, primeiro versículo 12 de Mateus 24, fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso é um fato hoje, a iniquidade já opera, tá certo? O apóstolo Paulo fala que o mistério da injustiça já opera e aguarda somente aquele que vai ser tirado do meio de nós, que é o Espírito Santo, de Deus, a igreja. Então, para que a iniquidade, o mistério da injustiça venha tomar conta e fazer o que tem que ser feito, da qual Deus estabeleceu. Tá certo? Então ele fala, isso está acontecendo, as pessoas estão virando as costas para Deus, estão virando as costas para aquilo que é de Deus, não querem saber de Deus, não querem saber da verdade de Deus, não querem saber da cruz de Cristo, não querem saber de que realmente você tem que orar a Deus, tem que esperar em Deus, você tem que buscar a palavra, tem que buscar o sentimento com Deus, você tem que se posicionar, a caminhar numa fé em Deus, e você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que comungar. Enfim, as divindades de Deus é para aqueles que Deus conhece, que iriam abraçar uma fé em seu Filho amado Jesus Cristo.
Então esse amor a Deus está esfriando e vai virar uma era glacial das coisas espirituais de Deus na humanidade, porque o anticristo nada tem a ver com o Senhor Jesus. Aí outro texto também fala que apóstolo Paulo fala, o apóstolo Mateus fala que versículo 21, ele fala assim, Mateus 24, porque haverá então grande aflição naquele tempo, na grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, desde Adão e Eva até aquele tempo, não haverá um tempo de aflição tão grande e nem tão pouco jamais haverá. As pessoas não imaginam o que vai acontecer na grande tribulação. Como fala assim, como Deus também não abre o espaço para aqueles que são salvos em Jesus Cristo para conhecer os céus um pouco, para que não haja, eu vou usar aqui uma situação muito importante para você entender, não haja um suicídio coletivo e o nome de Deus venha ser maculado porque os cristãos estão se matando coletivamente falando no mundo todo para ir para os céus, que tão lindo que é. Da mesma forma, Deus também não abre um espaço, como é que é o lago de fogo eternamente, para que as pessoas venham para Deus com medo e não de coração. Isso é muito interessante, muito importante pensar e raciocinar. Então, Deus não abre a mente do ser humano, os céus, para poder as pessoas verem, para ter um suicídio coletivo, para ir para os céus o mais cedo possível. E também não abre o lago de fogo na mente das pessoas, na visão das pessoas, para que as pessoas não venham para Jesus com medo e não por amor, e não por aceitar Jesus de fato, de coração. Há de se pensar nisso aí. Aí então, mas ele fala que haverá um período de aflição jamais visto na humanidade. Jamais visto na humanidade, que fala assim, quando você vai ler o livro de Apocalipse, você vai compreender melhor a profundidade de que vai ser a grande tribulação, o terror que vai ser. Tá certo? Então é muito importante você pensar em avisar os seus, avisar os seus colegas, avisar a sua família do que vem pela frente aí. Ok? Ele fala assim, versículo 22, fala que se aqueles dias da grande tribulação, perdão, não fossem abreviados, nenhuma carne, nenhum ser humano se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então veja bem que o que vem pela frente na grande tribulação são coisas tenebrosas, coisas terríveis. Lá Apocalipse fala sobre os 7 selos, as 7 taças, tá certo? Fala sobre as pragas. Então haverá um período normalmente. E uma das coisas que a Apocalipse fala, vamos chegar lá, em breve vamos chegar lá também, fala sobre um momento da grande tribulação. Haverá 7 anos de grande tribulação. 7 por Deus é perfeito, 7 anos. Nesses 7 anos, na metade de 7 anos, ele vai cessar o pacto, que já li para você lá em Daniel 9, 27. Esse líder anticristo, ele vai fazer um pacto de 7 anos de uma falsa paz e segurança, que hoje é demandado por todas as nações, pela ONU, pela OTAN, por todas as instituições, por todos os pensadores intelectuais, governantes do mundo todo, a sociedade no geral, quando se conversa em concílio, em fóruns, em congressos, já vem vindo já esta proposta, essa bandeira da paz e segurança, mas quanto mais fala nisto, quanto mais o homem fala de paz, segurança, mais a coisa volume para a guerra, para a destruição, para a dizimação das pessoas. Então, do homem não vem a paz e segurança. De nenhum homem vem a paz e segurança. O Senhor Jesus disse abertamente isso aí para os seus discípulos e para a população que ouvia ele. Ele falou abertamente assim, a minha paz vos dou, não a dou como dá o mundo. Isso é fundamental. A minha paz dou a vocês. Minha paz, a paz interna, a paz duradoura, a paz eterna,
a paz que a pessoa vai ter estrutura para poder caminhar ao meio, ao fogo ao redor, ao meio à turbulência ao redor dele, ele vai ter essa paz. A paz de Deus. A paz de Deus que o apóstolo Paulo fala, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, o vosso sentimento em Cristo Jesus. É a paz que vem da vertical, que vem dos céus para a pessoa. Então ele fala, minha paz vos dou, não a dou como dá o mundo. Então, essa falsa paz e segurança de Cristo, em 7 anos, ele vai cessar. Por causa de quê? Porque ele não é um homem de Deus. Por isso que fala anticristo, é um opositor de Cristo. É um antideus, um opositor de Deus. Ele vai se posicionar como se fosse Deus, como fosse Cristo, o Messias, enviado. E haja visto que eu vou dizer para você aqui agora, para você entender. Toda essa manifestação da HAARP, do Elon Musk, Projeto Bluebeam, imagens holográficas, vários sons do mundo, agora os OVNIs, os ETs, os extraterrestres, ditos aparecendo agora em grande volume, agora em toda parte, e agora até os exércitos do mundo estão conseguindo derrubá-los. Tudo isso é uma conversa fiada, é uma mentira em sequência, é uma mentira realmente em escala, que vai chegando para tentar fazer com que o mundo venha acreditar no falso Messias que virá. Eles vão fazer também, vão dizer que o arrebatamento foi uma farsa, tá certo? Porque eles vão produzir um falso arrebatamento para enganar a sociedade mundial. Mas isso é um assunto que eu vou trabalhar mais também para frente, logo, em outro vídeo, para você entender o que está acontecendo na sociedade oculta do mundo. Há anos, centenas de anos, milhares de anos, já vem Satanás usando homens para tentar estabelecer o seu império do mal. E quero terminar aqui para dizer para você que aqui a Bíblia fala aqui, o apóstolo fala, São Mateus, ele fala assim, quando pois virdes que a abominação, quando o anticristo, o abominável, estiver no templo, já disse para você na live passada, que a proposta para Israel fazer o terceiro templo, e quando estiver pronto o terceiro templo, por esse anticristo permitido, ele mesmo permitindo fazer o templo, ele mesmo vai aqui e fala, quando virdes, quando olhares e vê a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, capítulo 9, Jesus cita Daniel 9, cita que está no lugar santo no templo. Então ele falou aqui, quem estiver no telhado, desça, fuja, porque ele é o anticristo, ele é besta que vai para o lago de fogo. E nele está realmente a pessoa que já irá para a condenação do lago de fogo. Entendeu? Ele vai cessar o período de 3 anos de paz e segurança, que ele fez um pacto, porque ele não é Deus. 3 anos e meio de pacto para segurança é apenas para trazer a humanidade aos pés dele, para deixar as pessoas cientes que ele é um bom estadista, um bom governo, ele é bonzinho, hoje tem paz. Ele vai colocar todas as armas do mundo todo, todos os exércitos do mundo todo debaixo de seus pés. Ele vai colocar todas as religiões debaixo de seus pés. Ele vai colocar toda a economia do mundo todo debaixo de seus pés. E vai dizer, agora vamos ter paz. Agora eu sou governante de vocês, agora vocês têm um governante e prometo a vocês que agora vamos trabalhar pela paz e segurança e no meu governo haverá paz e segurança. 7 anos. E as pessoas, infelizmente, eu cito aqui agora, Provérbios capítulo 14, versículo 12, há caminho que o homem parece direito, mas o final é caminho de morte. O Senhor Jesus falou abertamente para a multidão que estava o rejeitando, estava rebelando contra ele, estava criticando ele. Ele falou para eles, tá certo? Ele falou classicamente, abertamente para eles, quando o outro vier em meu nome, vós aceitareis. Quando outro vier em seu próprio nome, que é o anticristo que virá, a nação de Israel, cegamente, sem entendimento, vai abraçar o anticristo. Ok, meu amado? Então, aqui está um outro processo, outro momento, e vou passar para você que
Eu vou ler um texto para você aqui para fechar. Quem está por trás deste comando de estabelecer o império das trevas por 7 anos? Quem é o articulador, quem é o arquiteto que vem já há milhares de anos, depois que caiu da presença de Deus? Quem é esse tal que está fazendo isso aí na humanidade e conduzindo, seduzindo a humanidade, autoridades, pensadores intelectuais para esse dia mau? Quem é esse ser? Aqui a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4 fala, assim diz: mas se ainda nosso evangelho de Cristo está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqui está Satanás, o inimigo de Deus, aquele que era Lúcifer, anjo protetor das coisas de Deus, caiu. Esse é o arquiteto da nova ordem mundial, que vai estabelecer por 7 anos o império das trevas, pela permissão de Deus, para tentar, na sua loucura, conquistar o universo, que nunca foi dele, mas tentar através de um homem chamado Anticristo. Que Deus abençoe, até a próxima live, que Deus abençoe, Deus fortaleça todos vocês. Até a próxima live.